senhores telespectadores, muito obrigada por mais uma vez estar me recebendo na sua casa, para podermos falar de assuntos tão interessantes que é o cuidado com a nossa saúde. E já tiveram a oportunidade de observar que hoje o nosso estúdio está diferente. É que estamos sendo recepcionados pela doutora Isa Dietrich, do Instituto de Saúde e Anti-Envelhecimento Precoce. A doutora Isa teve a gentileza de nos receber na sede do Instituto de Saúde e Anti-Envelhecimento Precoce. O tema, por si só, já começa a dar alguns indicativos que todos nós queremos, né, estar belos, longevos e saudáveis. E ninguém melhor do que a doutora Isa para nos dar algumas dicas, algumas sugestões e também passar a sua vasta experiência nesta área da prevenção do envelhecimento. A doutora Isa Dietrich é médica formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista em cirurgia geral, especialista em cirurgia plástica, membro fundadora da Sociedade Europeia de Engenharia de Tecidos, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor em ciência pela USP com convênio com a Universidade de Nice da França, membro da Sociedade Brasileira de Bioética e defendeu tese de doutoramento sobre o implante experimental de células-tronco do tecido adiposo. Observem realmente que nós teremos um programa, hoje uma noite de gala. Bem, agora a nossa, não digo convidada, na realidade a nossa anfitriã, doutora Isa, grande prazer. Muito obrigada por nos receber aqui na sua casa e no seu instituto, né? Porque não deixa de ser sua casa também. É verdade, na verdade é realmente a minha casa, Esther. Eu estou muito feliz de receber vocês, sejam bem-vindos. Muito obrigada. E obrigada pelas palavras amáveis e introdutórias. Na verdade, assim, o Instituto de Saúde e Anti-Envelhecimento sempre foi um sonho, né? Digo anti-envelhecimento precoce, porque o processo de envelhecimento é inexorável. Mas eu acredito que na cirurgia plástica deve ser aliada a outras especialidades, a outros procedimentos e principalmente a medicina preventiva, né? Porque a cirurgia plástica é nada mais do que uma ferramenta na tentativa de nós tentarmos manter corpo e mente sãos durante a nossa vida. E é tão sua casa, doutora Isa, ISA, né? Instituto de Saúde e Anti-Envelhecimento. Que bonito isso, né? Mostra a sua alma, entre aspas, né? A sua cara. É verdade, Esther. Assim, eu fico muito feliz, né? O seu programa é reconhecido pela seriedade. Isso é muito importante, né? Especialmente nessa área de estética, de cirurgia plástica. Nós da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e todos os colegas que compõem a diretoria temos insistido, né, na formação correta do cirurgião plástico, no título de especialista, nas residências conhecidas, justamente com a intenção de resgatar para a nossa especialidade a seriedade da qual ela sempre gozou. E cirurgia plástica não é só cirurgia estética, é uma cirurgia reparadora também. Na verdade é muito difícil fazer essa separação, né? Porque mesmo quando você faz um lifting facial, na verdade hoje o nosso conceito é restaurar unicamente a anatomia da paciente, dar um ar mais descansado, mais jovial. E mais feliz. Mais feliz, a maioria delas mais feliz e sem que isso desfigure a paciente. Então assim, sempre respeitando a anatomia. E a cirurgia reparadora sempre foi norteada por esses mesmos princípios, né? Ao restaurar a função de um membro que tem contratura por queimadura ou de uma paralisia facial, o que a gente procura é ir atrás de restaurar a anatomia. Eu fiz uma relação de algumas perguntinhas, chamaríamos básicas, porque são temas tão vastos, tão complexos e tão de uma importância vital, que nesse primeiro momento, e aí já fica o meu convite, para que no mínimo, né, doutora Isa, uma vez por mês ou cada 5 semanas, de acordo com a sua agenda, no nosso programa. Afinal, só quem ganha é o programa Visão Saúde e todos os nossos telespectadores, né?
Esther, fico muito feliz com essa oportunidade. Desde já eu te digo que vai ser um prazer conversar com você de novo, porque não é sempre que nós temos médicos, essa possibilidade de oferecer os nossos conhecimentos no sentido de orientar, né, de esclarecer mesmo a população. Eu acho que isso faz parte da nossa missão. Perfeitamente. Médica. Eu digo o seguinte, quando eu fui convidada a fazer esse programa, a minha intenção realmente, eu tenho dito sempre isso, nós temos tantos talentos, cientistas brasileiros que não são conhecidos. Muitos pacientes, né, a minha formação, meu último livro é Marketing em Serviços de Saúde, Humanismo e Lucratividade. O que eu trouxe? O que é o marketing na saúde? Não é propaganda. Na realidade, é mostrar como acontecem as relações dentro do mercado da saúde. De um lado, o fornecedor do serviço, que no caso a senhora, do outro lado, eu, paciente, estar precisando, só que se não houver quem faça essa divulgação, seja aproximar as partes, o paciente acaba tendo que viajar para o exterior buscando um tratamento que nós temos no Brasil, que temos em São Paulo, que temos no Rio Grande do Sul, que temos em qualquer estado brasileiro. Então, quando me propus a esse programa, foi exatamente trazer à tona esses talentos, esses cientistas, esses profissionais renomados e em especiais médicos, né, vocacionados, que é uma missão, né? A medicina é um sacerdócio. Com certeza. Você sabe que a área de cirurgião plástica, nesse aspecto, é muito feliz a sua escolha, porque assim, em todo o país, em todos os estados, sem exceção, nós temos cirurgiões plásticos que são reconhecidos tanto na Europa como nos Estados Unidos e inclusive na Ásia. Nós sempre somos convidados a dar aulas, a fazer cirurgias demonstrativas. E eu passei um tempo na Europa fazendo a pesquisa para minha tese de doutorado. É impressionante o quanto os colegas cirurgiões plásticos europeus nos respeitam, pedem a sua opinião, ainda que você esteja lá fazendo pesquisa básica, eles te acham para pedir a sua opinião sobre algum tratamento clínico. E isso, claro, né, assim, é devido à boa formação de todas as escolas médicas e todas as residências credenciadas do serviço de cirurgia plástica aqui no Brasil. Inclusive, né, doutora, eu faço uma alusão ao Pelé. Fora do Brasil, sempre te pergunto de Pelé quando se torna em futebol. E o doutor Ivo Pitangui. Você sabe que são as referências. E olha, você não acredita, eu pude constatar em loco, porque coincidiu dele nos visitar em Nice, ele foi fazer uma conferência sobre rinoplastia, cirurgia de nariz. Então eu tive a oportunidade de ver o quanto os franceses assim o admiram, o estimam e claro, o professor, como sempre, deu um show em bom francês e para todos nós brasileiros isso é motivo de orgulho. Estratégias anti-envelhecimento precoce. São muitas as estratégias, eu estive vendo no site, o site, já vou me antecipar, www.isa.med.br. Muita coisa interessante no site da doutora Isa, mas vamos aproveitar mais ou menos um roteiro e nós vamos fazendo esse bate-papo informal, gostoso. O processo de envelhecimento e atitudes comportamentais que evitem. Quais ações, quais procedimentos atitudinais o indivíduo deve ter para que possa evitar esse envelhecimento precoce, doutor? Acho que primeiro é uma postura íntima, né? Aquele reconhecimento de que, claro, o processo de envelhecimento ele é inexorável, né? Todos nós vamos envelhecer, vamos mudar nossas características físicas, vamos perder algumas aptidões ou pelo menos ter a nossa agilidade diminuída em alguma delas, mas isso não significa que nós devemos nos retirar da vida, especialmente dos prazeres da vida à medida que a idade avança. E nós devemos cada vez mais nos preparar para ter um envelhecimento saudável. Na verdade, o envelhecimento saudável é o grande foco da medicina hoje, especialmente da medicina preventiva. Por exemplo, atitudes simples, Esther, moderar a exposição ao sol. Isso faz uma diferença enorme no envelhecimento da pele, no desencadeamento de tumores, especialmente no câncer de pele. Moderar o consumo de calorias, né? Assim, uma das coisas mais comprovadas e talvez mais impopulares do ponto de vista de aconselhamento para prevenir o envelhecimento precoce é comer bem, mas comer pouco.
né? Tentar manter o seu peso ideal, e hoje em dia mais do que o peso, na verdade, o índice de massa corpórea, porque leva em consideração também a sua ossatura, a sua estatura, enfim. Moderar o consumo de álcool, né? Existem hoje medidas que, em geral, a gente diria que seria uma dose de um uísque, por exemplo, de um destilado, ou 2 doses de vinho para mulheres, no máximo, ao dia, e o dobro disso para homens, né? Mas mesmo assim não se aconselha o consumo diário, e o grande perigo do consumo diário é realmente você tornar isso um hábito que é desviado para o alcoolismo com consumo excessivo. Vamos substituir mais água, né, doutora? Isso. Ao invés dos destilados, vamos para essa aqui que não é destilada, mas é saborosa. Dá licença. E a ingesta de água, a ingesta de frutas, verduras frescas, uma quantidade de proteína adequada, né, diminuição da ingestão de gordura, tudo isso faz com que não só o seu organismo envelheça mais do ponto de vista da sua aparência, né, assim, é indiscutível que a aparência das pessoas, a qualidade da pele também se beneficia desses cuidados, mas assim, as suas artérias, né, os seus órgãos funcionam muito melhor. Vamos para o nosso break, doutora, e vamos continuar. Não saia daí, continue conosco. Visão Saúde, hoje na clínica da doutora Isa Dietrich. Quando nós vamos já nesse segundo momento falar sobre a nossa persona, sobre a autoimagem. Um momentinho só, a gente já retorna. Hoje, diretamente da clínica da doutora Isa Dietrich. Como é que é o nome da clínica, doutora Isa? Instituto de Saúde e Anti-Envelhecimento Precoce. É um tema extremamente interessante. Doutora Isa, o segundo questionamento, né, nesse roteiro seria palavras-chave: autoimagem, autoestima e o papel da cirurgia plástica, principalmente a cirurgia plástica ou procedimentos não cirúrgicos, né? Eu acho que a cirurgia plástica e os procedimentos não cirúrgicos também, como por exemplo a injeção de gordura, a utilização da toxina botulínica para aliviar rugas de expressão, os peelings, né, para tratar manchas, senis da pele, principalmente a pele fotoenvelhecida, na verdade são uma ferramenta, né? Eu digo sempre para minhas pacientes, e por isso essa é a razão do Instituto. Na verdade, nós temos uma abordagem multidisciplinar e multiprofissional, porque o nosso interesse é realmente diminuir ao máximo o andar dessa carruagem aí, inexorável, que é o tempo, né, que é o envelhecimento, e fazer especialmente com que a pessoa vá passando pela vida com saúde. Então é importante uma avaliação clínica adequada, é importante a proteção solar, como nós já tínhamos falado, e eu enfatizo isso, a proteção contra a exposição solar exagerada. E a cirurgia plástica, no nosso conceito, na nossa visão, realmente tem que respeitar essa autoimagem que você falou. Então, assim, a nossa ideia é rejuvenescer, tirar aquele ar mais cansado, especialmente quando a gente faz uma cirurgia de face, Esther. Assim, uma mulher de 50 anos não vai voltar aos 20 ou aos 30 anos, e não é essa a nossa intenção. Na verdade, é tirar, reposicionar aquelas estruturas anatômicas que, por ação da gravidade, com o tempo, foram caindo, né? E, por exemplo, bolsas que aparecem sob as pálpebras, uma perda do contorno da mandíbula, acentuação do sulco nasogeniano. Então, assim, na verdade, a gente tem que respeitar a imagem que essa paciente tem dela mesma. Você deve rejuvenescer, mas você não tem o direito, eu acho, né, de você transformar demais aquela pessoa de tal forma que ela não se reconheça no pós-operatório. Então, assim, na nossa visão, a cirurgia plástica gostosa, bem feita, me deixa muito feliz quando eu opero uma paciente, ela volta depois de 6 meses e fala: sabe que eu fui numa festa, eu fui num casamento, todo mundo disse que eu estava muito melhor, que eu estava linda, que eu estava descansada, mas ninguém foi capaz de dizer que eu fui operada.
E isso é muito importante, né? Você não ter esses estigmas da cirurgia plástica. E o mesmo vale, por exemplo, para outras cirurgias, como lipoaspiração, implantes mamários. Há que haver um bom senso. E o médico, na minha opinião, é o responsável por mostrar para a paciente a necessidade e limite. Então você não deve aspirar um volume excessivo, você não deve colocar uma prótese excessivamente grande num tórax de uma mulher que é pequena, que é do tipo mignon. Isso tem repercussão inclusive para a distribuição do peso da coluna dessa paciente. Então assim, a cirurgia plástica é muito gostosa, é muito gratificante, especialmente para nós cirurgiões plásticos, mas desde que o entendimento entre o paciente e o cirurgião seja muito bom para estabelecer e reconhecer os limites dessa técnica, que não é milagrosa. Né? Doutora Isa, e voltando à cirurgia de face, quando eu estava me reportando à persona, né, a nossa personalidade, na medida em que, como a senhora colocou, são feitas modificações significativas que acabam despersonalizando a pessoa, ela na realidade se sente mutilada. Não é por aí? Exatamente, porque assim... Há uma retirada substancial. Será que é isso que ela está buscando? Isso é muito importante, Esther. Assim, eu insisto com a paciente se ela entendeu, se ela quer me dizer mais alguma coisa. Raramente você virá aqui, será operada na semana seguinte, a gente bate um papo, repensa, discute as possibilidades técnicas, as modificações que elas vão gerar, porque especialmente a face é a sua identidade. Né? É como você expressa os seus sentimentos de uma forma mais evidente. Claro, existe toda a linguagem corporal que faz parte disso, mas assim, nada mais expressivo do que a face da gente, né? É diretamente relacionado a tudo que a gente faz, o trabalho, o relacionamento afetivo. Então, assim, é muito importante manter essa identidade, salvo se a pessoa tem realmente uma deformidade de nascença, ou decorrente de um trauma, né? Então aí você vai fazer uma mudança mais significativa. Mas eu acho importante que a pessoa se reconheça, né? Você olha o pré e pós, veja que é a mesma pessoa, né? E que está mais leve, está rejuvenescida, está com uma carinha mais descansada. E se reconheça ela mesma melhor. Claro, claro, claro. Muitas vezes é importante, voltando para essa coisa da persona, né? Que assim, a cirurgia plástica eu acho que ela é especialmente feliz quando você consegue oferecer esse tratamento para pessoas que dizem assim: olha, eu me sinto tão jovem, eu tenho uma disposição tão grande para a vida, né? Eu sou uma pessoa tão atuante. Olha, essa cara não está combinando comigo, não sou eu, né? Assim, eu não era assim, isso me incomoda, as bolsas me incomodam, a papada me incomoda. Então eu queria dar uma melhoradinha. E assim, é importante você poder oferecer isso para a paciente, porque aí acaba existindo uma identidade entre o que ela sente... Um equilíbrio entre a idade biológica e a idade mental. Isso, exatamente. Há um compasso. Porque alguns estudos de neurociência indicam que com 120 anos o indivíduo tem ainda uma capacidade de memória de 50%. Sim, sim. Significa que ele pode escolher amigos, administrar a vida financeira. Só que acontece, o corpo está machucado, né? Debilitado. Por que não apresentar-se bem? Exato. Né? E por que não estar? Sabemos, né, de grandes conglomerados brasileiros internacionais que são dirigidos por líderes com perto de 100 anos. Claro, claro, claro. Então, realmente, tem todo aí um arsenal, né, um dispositivo para ser utilizado. Sim. Mas como nós vamos ter, no mínimo, um programa a cada 5 semanas, vamos tirando as dúvidas. Eu não vou conseguir deixar de perguntar, doutora. Eu queria deixar para um próximo programa, mas eu vou fazer uma abertura agora sobre as perspectivas terapêuticas em relação à pesquisa com células-tronco, adultas e a genômica. Um pouquinho só, mas já se compromete comigo de me dar um programa inteiro, porque é um tema extremamente interessante. A senhora é uma cientista. Isso, assim, é muito bom poder aliar a prática clínica, né, a pesquisa básica. Não vou te dizer que é fácil, né? Assim, são muitas horas de trabalho, de estudo, e assim, o Brasil tem investido mais em pesquisa, né? Mas nesse primeiro momento foi
preciso deixar na clínica e pesquisar fora. E, na verdade, esse trabalho, utilizando células-tronco adultas do tecido adiposo humano, tem mostrado que vai trazer para a gente uma grande possibilidade de utilização terapêutica, não só na cirurgia plástica, estética e reparadora, mas também em outras áreas. Rapidamente, Esther, na verdade a gente aprendeu lá, melhor dizendo, com os cientistas franceses que já há algum tempo faziam essa técnica, separar essas células que estão no tecido adiposo, essa quantidade da lipoaspiração que a gente joga no lixo. Existem lá células que são capazes de se transformar em outros tipos celulares. Elas não têm a mesma capacidade das células tronco embrionárias, tanto de uma divisão sem fim, né? Elas não têm essa capacidade de imortalização das células, mas comprovadamente elas podem se diferenciar em osso, em músculo, em cartilagem, o que, especialmente quando a gente pensa na reparação tecidual, é muito vantajoso. E a principal vantagem é que a célula é sua, né? Então você imagine você fazer uma lipoaspiração de algum depósito de gordura subcutânea e aí poder utilizar essa célula para reparar um defeito ósseo, um defeito cartilaginoso. E a genômica, na verdade, é o estudo da expressão da sua conformação gênica, né? Que, assim, hoje a gente vem procurando marcadores periféricos que possam nos dar ideia, inclusive, do ponto de e orientar a farmacologia. Por exemplo, que, talvez um remédio para você não seja tão eficiente quanto para mim.